Caião, um cara escreve aqui pra você e pergunta o seguinte: Caião, qual o segredo da fé? Não consigo crer. Tem tempo que eu me sinto vazio, sabe? Como que eu faço para experimentar esse privilégio da fé? Eu não compreendo. É porque a fé não é um sentimento, né, brother? Ele já mandou aqui. Já, e como é que eu faço? Privilégio da fé que ele chama. Privilégio da fé, ele associou logo a sentimento. Experimentar a privilégio da fé. Porque ele se sente vazio. Então fé para ele é se sentir cheio. Quando fé não é se sentir nada. Okay. Fé é um crer. Como é que você acha que Jesus estava se sentindo? Carregando aquela cruz até o alto do Monte Gólgota. Mal pra caramba. Como é que você acha que Paulo se sentia? A maior parte dos dias, quando ele acordava todo lanhado de chicote, de pedrada, inflamado, sem antibiótico, sem anti-inflamatório, com diarreia, bebendo água daquelas estradas, com cólica para todo lado, ameaçado onde ele se sentiu o quê? Glorioso. No entanto, ele aprendeu que quando a gente toma a atitude do crer, começa a surgir dentro de nós uma alegria ultra circunstancial. O sentir não é e não tem nada a ver com a fé, mas a fé que não depende de sentimento nem de sensação, que amadurece como decisão consciente, ela vai trazendo gradativamente a reboque dela própria uma alegria, um gozo transcircunstancial, supracircunstancial, que é aquele negócio que não depende do que está acontecendo com a gente. Foi o que Jesus disse, o atingimento da felicidade é chegar aí. É quando você anda pela fé e é humilde de espírito, está sempre aprendendo, não tem problema nenhum com se solidarizar e chorar a dor do outro, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, ter fome e sede de justiça, buscar reconciliar, dá tanto trabalho buscar reconciliar pessoas. Um trabalho terrível. Você ficar, não, diminui, não, para com isso, chega junto, vamos acabar com essa história. Isso é um trabalho chato, mas quando você faz isso sabendo que você será eternamente remunerado e que a sua remuneração já é a alegria de ser parte disso como embaixador de Deus, como filho da reconciliação, começa a brotar em você uma estranha alegria sublime e divina, que te acompanha mesmo quando você é maltratado, injuriado, tanto mais quanto você seja injustamente injuriado, mais cheio de exultação você fica. E não de vazio, medo, angústia, ou tristeza, ou depressão. Quanto mais batem em mim, e batem em mim porque eu esteja fazendo a coisa certa, ensinando o Evangelho, cara, mais poder me dão. Mais forte eu fico. A fraqueza me habitou quando eu apanhei porque eu tinha feito coisas erradas. Aí eu só não morri porque Deus é por mim. Agora, eu andando em boa consciência para com Deus e com os homens, como eu andei minha vida inteira e tenho andado todos essas últimas 2 décadas da minha vida, podem jogar a pedra que queiram. Quanto mais me ofenderem, mais poderoso, mais fortalecido, mais cheio de certeza, de convicção, mais pleno eu fico. Porque se cumpre a palavra, é ativada em mim, a palavra que só é ativada pela prática em fé.
Então isso é o que eu ensino todo dia, não é? Eu estou sendo carinhoso com o nosso amigo, que com certeza chegou por aqui agora. Ele veio do YouTube. Porque se ele entrar aí no portal caiofabio.net e perguntar o que é a fé lá para o Robocaio, ele vai achar tanto textos quanto vai achar vídeos que estão no YouTube ou em outros ambientes. Está aí, brother. O que é a fé, não é? O que é a fé? Cadê? Já escreveu? Aí vai colocar. São eles que estão escrevendo lá dentro São os hoje? meninos, nós estamos sem. 2.452 ocorrências. É até covardia, né? Nossa, Ou então pergunta assim, como ter fé, para ver se diminui um pouco de Como 2000 e tanto, senão ele vai terminar de ler no ano de 2030. Exatamente. Não é? Que foi o que ele me... Porventura acharemos fé na terra quando você terminar de ler. Quando Jesus volta, ele ainda vai estar lendo. Vai estar lendo. 2030, Caio, o que é a fé? Fé é dom de Deus. Sei. É um dom de Deus. Que Tiago diz, se alguém precisa de fé, é o problema de sempre, não é, brother? É isso aí. É que não lê. Malucos, ensandecidos, que também não conhecem o Evangelho. Nada. Que também não leem. Não, eu vejo entendo. um pessoal por aí que tem milhões de seguidores. Eu converso com o cara, parece que eu estou conversando com um pagão. Não entendeu? Nada. Nada. Coisa Tá alguma. gritando lá. Chega a dar compaixão. Digo, meu Deus. E esse povo que segue esse cara, como eles não estão duas vezes pior, como Jesus disse, são guias cegos guiando cegos para um precipício cada vez maior, porque não leem a palavra. Porque a palavra é bem explícita. Diz que se algum de vós necessita de sabedoria, que num certo sentido é mais do que fé, porque é um conjunto de intuições, de bom senso. Se alguém precisa de sabedoria, o que é equivalente à fé, à consciência, a bom senso, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. É dom de Deus que Ele dá liberalmente a todos. Não é uma coisa interessante? É um dom que Ele dá a quem pede. Eu pedi fé. Quando eu me converti, o que eu mais pedia era fé e discernimento, sabedoria, conhecimento espiritual, com amor. Porque eu sabia que sem amor nada aproveitaria. Então o amor já estava na base da oração. Querendo aprender a amar, sabendo que amor não era sentimento nem romance, era a prática do Evangelho como atitude no cotidiano. Até que a sua mente vai se transformando e a prática vai se transformando um privilégio e não um mandamento. Um privilégio e não um mandamento. A prática passa a ser o seu prazer. Mas a maravilha paradoxal é essa. A fé é um dom de Deus. Mas se você não tem, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Como a todos dá tudo liberalmente. Como aquele homem que disse para Jesus, não é? Ajuda-me na minha falta de fé. Sim, maravilhoso. E Jesus perguntou a ele, tu crês que eu posso fazer isso? Aí a resposta dele foi, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, e o filho dele foi liberto porque a todos Deus dá liberalmente. Eu pedi fé porque eu era um grande descrente. E foi uma facilidade extraordinária. Cara, um bicho com a cabeça que eu herdei, que eu recebi, tem mais problema para crer do que a maioria dos habitantes do planeta. Porque tudo na minha cabeça me levaria para não crer, para argumentar contra. Eu sou muito horrível, brother. Imagina.
Você era teimoso, cara? Nunca fui teimoso, eu sempre fui absolutamente esmagador. Sei. Até hoje eu encontro os meus amigos de infância que me dizem, não é impressão minha, eu estou ouvindo de amigos de 70 anos de idade. Pô, Caio, cara, Pô, Caio. antes de você conhecer Jesus era uma miséria. Ainda bem que você nunca foi meu inimigo. Então, crer foi uma bomba de Deus que caiu sobre mim. Mas foi um exercício cotidiano de levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Destruindo fortalezas mentais, anulando sofismas a partir de mim mesmo. Aí vai chegando uma hora em que você vai praticando a fé como obediência em amor e ela vai se transformando num poder maior do que de qualquer descrença. Você para com a criancice de correr o risco da fé, de apostar na fé, e ela passa a ser uma certeza que te leva. Você já não tem mais fé, a fé te tem. Aí é outra história, mas isso demanda prática no cotidiano. Peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, isso lhes será concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento, não fica nunca em lugar nenhum. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, porque é um homem de ânimo dobre, vacilante, vacilão, cheio de dubiedade, mas não é, inconstante em todos os seus caminhos. Então eu peço fé para ter sabedoria, eu peço fé para ter tudo, eu peço fé para ter fé, eu peço fé, Senhor, mantém-me crendo, fortalece a minha fé hoje ou no pior dia da minha existência, que eu espero já tenha passado, que eu já tive muitos dias pesados nessa existência. Mas se eu ainda tiver que enfrentar dias tão pesados quanto ou piores, eu sei que a minha fé não vai vacilar, porque ela vem do céu, é um dom de Deus que está enraizada crescentemente na minha decisão de confiar. Ninguém, portanto, crerá sem essa decisão de confiar. O rapaz aí fica pensando em fé como um sentimento, uma visitação emocional, de arrepios. Olha, faz tempo que eu não tenho nenhum arrepio. Muito tempo. Às vezes eu tenho. Mas é às vezes. Normalmente eu estou sozinho, vem um pensamento espiritual e eu me eriço, como se eu fosse um porco-espinho do céu. Sei. Todo eriçado. Mas hoje, por exemplo, aqui eu não senti nenhum arrepio. Tem vezes em que a gente ora por pessoas que estão doentes e você vê a cura acontecer. Eu constato e não tenho nem coragem, às vezes, de contar para certas pessoas para que ninguém fique com expectativas equivocadas a meu respeito ou pensando que eu sou dono de alguma graça, que eu não sou. Eu apenas creio que se alguém crer, assim será, se ele não duvidar no coração. E cada dia eu duvido menos no coração. Porque a gente tem muita dúvida, né? A gente tem muita dúvida. Se chega uma pessoa que está com câncer, aí diz para você, ora por mim, pede ao Senhor para me curar. Aí você fica pensando na reputação de Deus. Se eu orar por essa pessoa e ela não for curada, será que essa pessoa vai ficar com raiva de Deus? Aí você já fica querendo defender Deus de uma má interpretação. Sei. Mas já entrou e se eu orar e ele não for curado?
Deus vai ficar com uma má reputação porque eu não sou aquele instrumento da hora? Ou então tem a tua reputação também. É. Eu vou orar, não vai ser curado e vai dizer, o Caio ora, mas não acontece Não nada, rolou. não rola nada. Sim. Aí dúvida no coração. Ou então é a impressão do poder da doença, ou do mal, ou da dificuldade que atinge o outro e você olha para aquilo com medo, dizendo, tomara que não pegue em mim, que eu nunca sofra isso. Então, ao assim dizer, você já está com medo, já está com dúvida. Onde tem medo e dúvida, já não há fé. Já não há fé. Então, você tem que crer como uma criança. Eu aprendi isso com meu filho Ciro. Já contei essa história aqui umas 3 vezes. Quando o irmão dele, o Davi, estava com sarampo, com uns 2 aninhos de idade no máximo, um sarampo horroroso. Sarampo é uma doencinha muito ruim. E um sarampo horrível. O médico especialista em medicina tropical, meu amigo, chegou lá, quando ele viu o sarampo do Davi, ele falou, vixe, pastor, isso é um sarampo daqueles que deixam o médico com medo. Nossa, Caio. Com medo, a gente tem que ter todo cuidado, pode ter consequências muito ruins para ele. Eu ouvi aquilo, meu coração não se atemorizou, não mesmo. Fiz tudo que ele mandou fazer, fizemos. E aí à noite eu botei o Davi, tinha um pano, não é? Davi todo machucado aqui do meu lado, o Ciro do lado de cá, a gente numa rede da nossa casa lá em Manaus, na casa dos meus pais ainda, embalando, e eu contando uma história. Eu acho que era a mulher do fluxo hemorrágico, a dos leprosos. Contando uma história bíblica. Lá em Cafarnaum. Você estava lá em Cafarnaum. Fui contando a história. Eu tinha acabado de voltar de Israel. De Israel. Tava fresquinho. Tava tudo. Foi minha primeira viagem. Eu tava Caio. num portal. Você tava encantado. E aí eu contando a história, e quando eu acabei de contar, o Ciro virou para mim e falou, papai, Jesus pode curar o Vico, que é o apelido do Davi. Vico. Viquinho. Jesus pode curar o Vico? Aí eu falei, pode sim. Aí eu comecei a sentir que o negócio estava chegando perto, né? Enquanto estava na história lá em Cafarnaum, estava tudo certo. Mas quando vai para rede... Aí começa a escuta, não é a mulher do fluxo, é o meu filho aqui, irmão dele, com sarampo. O garoto tem 3 anos. Será que ele vai se desapontar com Deus para sempre? Ou comigo? Veio essa vibe. Na hora, qualquer pessoa honesta sabe que essa é uma coisa que, num coração responsável, de pai e de mãe, dá aquele tremor. E aí eu falei, sim, Jesus pode curar o Vico. E já que tem misericórdia, Senhor, tem compaixão. Aí ele falou, então pede a Jesus para curar o Viquinho. E eu sabia que aquilo ali ia ter uma vida de mais uns 10, 15 dias, aquele sarampo. Ia ser um processo longo, estava muito feio. Aí eu, na minha pouca fé, brother, falei, meu filho, você está cheio de fé. Peça você para Jesus curar o Viquinho. Você terceirizou? Terceirizei na hora pro bichinho. Olha só que pai covarde. Olha. Aí ele ficou olhando, eu peguei a mãozinha dele, botei no corpo do irmão dele, no braço ou no peito, alguma coisa assim. Aí ele falou, Jesus, cura o Viquinho. Amém. Aí eu fiquei ali, Jesus, é a fé do meu filhinho, por favor, Jesus. Aí saí da rede, embalei, dormiram, separei um do outro, fui dormir com aquela oração ininterrupta dentro de mim, em favor da oração pela oração. Sim, Caio. Do outro.
Aí de manhã, quando eu acordei, que eu fui ver o Davi, o sarampo estava todo seco. Não tinha mais sarampo. Eu chamei o médico, ele não acreditou. Ele falou, o que aconteceu? Eu contei a história, ele derramou lágrimas e disse que coisa louca, maravilhosa, isso não acontece. O senhor sabe disso, não é? Eu falei, exceto quando a mão de Deus se estende porque alguém pediu, sem duvidar. Caraca, velho. Então é dom de Deus e a gente pratica. A fé a gente começa do nada a praticar. A fé é algo a ser exercitado, brother. A gente começa a exercitar a fé pela obediência à palavra. Tem gente que quer começar a exercitar a fé pedindo milagres, eu vou sair para fazer uma coisa grande. Não vai acontecer nada. Acontece quando você começa pequeno, ela cresce. Como tudo no reino de Deus, vai de uma semente para se tornar uma árvore frondosa. Mas tem que começar da obediência simples. A fé começa sempre da obediência simples, não dos grandes atos. Obediência simples. Antes do cara abrir o Mar Vermelho, ele tem que acreditar que aquela voz que está vindo do espinheiro é a voz de Deus para ele. Para depois ele pensar. Mas depois, lá na frente, ele chegar na frente do Mar Vermelho e levantar a vara e o mar abrir. Mas começa pequeno. Começa seguindo um passo depois do outro. Portanto, meu querido, peça a Deus e comece a obedecer o Evangelho. Leia o Evangelho e vá obedecendo. Você vai ver que a obediência ao Evangelho vai encher seu coração de fé. E é simples assim. Vamos lá. É que quando você estava falando aqui, o meu computador entrou em colapso total aqui, sabe? Absoluto. Aí eu perdi a pergunta afinal, ele tem uma frase final, mas você já respondeu. Ele só fala assim, Caio, eu tento muito, eu vou interpretar aqui que eu não tenho texto aqui. Eu tento muito, mas quando eu vou perceber, eu fico pensando que é apenas uma coisa da minha cabeça. Mas é mesmo, esse negócio de tentar muito é coisa do homem, é da ele carne. usa a palavra tentar e usa a coisa da minha carne, eu mentalizo, eu tento, eu me esforço. Tá. Não, só peça a Deus, que a todos dá liberalmente e a ninguém impropera bem nenhum. E comece a praticar o Evangelho. O Evangelho manda você perdoar, perdoe. O Evangelho manda você amar o inimigo e orar pelos que perseguem você, obedeça. O Evangelho manda você tratar a vida de um certo modo, com fidelidade, verdade, pureza, faça. Obedeça. À medida em que você for obedecendo, sem que você perceba, a fé vai ganhando musculatura dentro de você. Por isso é que se fala do exercitar a fé, porque a fé é um fenômeno divino exercitável pela prática, e pela prática em amor. Ela atua pelo amor. E você vai fazendo sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção, sem nenhuma sensação. Ela é a certeza de coisas que se esperam, não de emoções ou de sentimentos, não. Uma convicção plantada em Deus. E a gente começa a andar obedientemente na direção indicada, pelo caminho, pela vereda definida do Evangelho. E à medida em que praticamos, a fé vai crescendo como um dínamo, acendendo luz cada vez maior dentro de nós. As coisas viajam de fé em fé. Como Paulo diz, de fé em fé, de glória em glória. Mas começa de pequena fé e vai. Jesus disse, homens de pequena fé, porque às vezes a fé é muito pequena, é quase uma não fé. Mas o cara que tem uma fé mínima, mas quer ter fé e faz o que eu estou dizendo, já repeti 3 vezes só hoje aqui, chegará lá. Ouça esse meu recorte umas 50 vezes que você vai entender, e escreva aí no meu portal sobre o exercício da fé, por exemplo. Vai lá, Gabi. O exercício da fé.
E você vai chegar, mas tem que praticar um dia depois do outro, não tem mais nada mágico. É de fé em fé, para que seja de glória em glória. Benefícios da decisão de semear o bem e caminhar no exercício da fé. Olha, está aí para ele. Bacana. Então chega aí, meu filho, comece a ver tudo que você for encontrando, tá?